Vereador Marcos da Rosa, que comanda esta solenidade da Câmara. Ao cumprimentá-lo, cumprimento também os demais colegas que compõem a mesa diretora. Cumprimento os colegas vereadores que fazem parte do Parlamento, senhor e a senhora que nos honram com a presença em plenário, especialmente o senhor e a senhora que nos honram nos acompanhando em seus lares. Senhores vereadores, o Brasil, na média, isso a propósito da passagem aqui no dia 30 de março do Tenente-Coronel Rubens Neumann, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Blumenau, o país tem, em média, um policial para 470 habitantes, vereador Marcos da Rosa, vereador presidente. Isso de acordo com o BGE. E a ONU diz que o ideal seria um policial para cada 250 pessoas. E Vossas Excelências lembram de que o coronel Rubens deixou aqui registrado, nos anais desta casa, que Blumenau tem um policial para cada 1.400 habitantes. Ou seja, supera em 1.200 habitantes aquilo que a ONU entende como razoável e supera em 1.200 habitantes, 1.400, 1.200, aquilo que o país tem em média. E não bastasse isso tudo, o nosso querido comandante nos deixou também esses dados aqui. Isso. Acho que pedi à TV Legislativa para mantê-los um pouco aí. Deu? Vou tirar. Não dá? Tudo bem. Então, aqui nós temos, para você que está nos acompanhando em casa, que em 2012, Blumenau tinha 291 policiais militares. 2013, 266. 2014, 283. 2015, 255. E hoje nós disponibilizamos de apenas 232 policiais militares. Mas o mais desesperador neste contexto não é o declínio do contingente humano e estrutural da Polícia Militar de Blumenau, que encolhe, traçando o caminho inverso ao aumento proporcional ou populacional, quando esse crescimento deveria ser paralelo. O aspecto mais desesperador, mais catastrófico, melhor dizendo, e que nos deixa impotentes, é que, na medida do tolhimento da nossa polícia militar, a criminalidade aumenta. Ocorre que essa criminalidade, senhores vereadores, que é o que mais interessa aos blumenauenses no campo da segurança pública, não aumenta apenas a razão do apequenamento da nossa polícia militar. Não, não. A criminalidade em Blumenau achega-se às raias da falta de controle, porque estamos perdendo o controle social. E o que é o controle social? O controle social é toda a instrumentalização que dispõe a sociedade para combater a criminalidade. E esse controle social não é exercido só pelo Estado via polícia militar. Não é, não. O controle social é exercido também pela família, já registrei isso várias vezes aqui, escola, igreja, dentre outros segmentos. E o psiquiatra italiano Cesare Lombroso, que foi o criador, vereador Robin, da teoria do criminoso nato, teve como discípulo um outro italiano chamado Enrico Ferri, que disse, não, o Cesare Lombroso tem razão. É possível que pessoas nasçam predispostas à criminalidade, o que ele chamou de criminoso nato. Mas se houver controle social, essa pessoa vai viver na sociedade a vida toda sem cometer um único delito. E dentro deste raciocínio,
a família, a nossa família, a exemplo do Estado com relação à Polícia Militar, não está fazendo a sua parte. E se a família não fizer a sua parte, carrega consigo também, já disse aqui, a escola e a igreja. Se os nossos filhos continuarem a sair de casa sem o senso, a noção do justo, do injusto, do certo e do errado, vão contaminar, ferir de morte a escola e a igreja. E é simples, é muito simples. Quem sai de casa sem noção do justo, do injusto, do certo, do errado, já sai sem respeitar ou ter medo dos pais. E quem sai de casa sem ter medo dos pais, não vai respeitar e não vai ter medo do professor. E não vai ouvir o pastor e não vai ouvir o padre. E quem não respeita os pais, os professores, o pastor ou o padre, não vai ter medo quando se tornar adulto da polícia. Vem daí que se a situação atual se a situação atual não for modificada, melhor dizendo, vem daí que se a situação atual não for modificada, logo, logo, nós vamos ter necessidade, vereador Esmantal, de um policial para cada cidadão. E diante deste quadro desesperador, sobra-nos dois apegos, dois sentimentos que alimentam a nossa alma: o orgulho e a esperança. O orgulho da nossa Polícia Militar, que a par do abandono, do descaso dos responsáveis, o seu contingente humano, constituído pelos nossos policiais militares, supera com sobras a falta de quantidade pela qualidade. Qualidade que faz com que os nossos policiais militares se desdobrem, se superem, se multipliquem. E a esperança no sentido de que o Estado, os responsáveis, façam a sua parte e que também faça a sua parte a família, dando aos filhos a educação básica sobre o justo e injusto, certo e errado, para que a escola possa ensiná-los e a igreja possa alimentá-los espiritualmente. Já estou terminando, senhor presidente. Se isto acontecer, estaremos resgatando o controle social e criando condições para que a criminalidade possa ser combatida e assim colaborar com o Estado, no sentido de que nós possamos ter mais segurança pública, no mínimo parecida com aquela que nós merecemos. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.